Você está ouvindo A Hora do Concurso, o podcast da Degrau Cultural. Aumente o volume e fique ligado no que está rolando no mundo dos concursos públicos. Conte com a orientação da equipe pedagógica mais experiente do país e venha fazer parte do nosso time de aprovados. Concurseiros do meu coração, cheguei de novo, sou José Lucas Brito, o amigo do concurseiro, estou aqui para comandar o podcast Hora do Concurso da Degrau Cultural, o podcast mais boa praça da administração pública brasileira. Se você vai prestar algum concurso que será organizado pelo tradicional Sebrasp, como por exemplo o concurso do INSS, fique atento ao episódio de hoje, pois vamos falar sobre como essa banca elabora questões de direito administrativo. Quem vai traçar o perfil da banca nessa disciplina é o professor Carlos Eduardo. Seja muito bem-vindo, professor. Eu que agradeço aí pelo convite, espero poder contribuir aí, né, de alguma forma para quem está nos ouvindo, quem está buscando aí o concurso público. Dicas para concurso público são sempre importantes e é bom a gente estar atento a elas aí. Com certeza. A gente que agradece muito a sua presença já de antemão aqui no nosso podcast. E quem também saca tudo de direito administrativo do Sebrasp, até porque ele administra muito bem as próprias finanças, a educação dos filhos e a própria adega de vinhos portugueses que ele tem em casa, é o Luiz Fernando Caldeira. Seja muito bem-vindo. Fala, José. Olá, ouvinte. Olá, professor Carlos Eduardo. Prazer estar aqui com vocês. Bem que eu gostaria de dominar bastante realmente direito administrativo, mas eu sou um leigo no assunto, infelizmente, sei uma coisinha ou outra, mas eu tenho certeza aqui que o professor Carlos Eduardo vai trazer muitas dicas, muitas orientações importantes para quem vai participar de concursos que são organizados pelo Sebrasp, né? Como em especial esse do INSS, né? Que está aí, que daqui a pouquinho, né? Daqui a algumas semanas, teremos a prova do INSS e certamente vamos tratar sobre esse assunto aqui também no programa. Exatamente. Em compensação, você administra muito bem as outras três coisas que eu mencionei na abertura. Com certeza, os meus filhos eu administro, mas a bebida eu já não sou de beber, embora esteja morando aqui em Portugal, mas de vez em quando eu dou uma bicadinha no vinho. Certamente. Então, professor Carlos Eduardo, também conhecido como Cadu, antes da gente falar sobre o Sebrasp, que é o tema principal, né, como essa banca elabora as questões de direito administrativo, eu gostaria que o senhor explicasse qual a melhor forma de estudar direito administrativo para concursos públicos em geral, sobretudo quando ainda não se tem uma banca organizadora definida. Então, essa parte é importante. Fala Carlos Eduardo, às vezes eu até esqueço que sou eu, né? De tanto que o Cadu ficou enraizado, né? Então vou chamar só de Cadu. Carlos Eduardo é a lei, né? Cadu virou a doutrina. Às vezes chamam Carlos Eduardo, até esqueço. Mas então, concurso público, eu sempre falo isso, concurso público é um estilo de vida, né? O concurseiro hoje é um estilo de vida. Tem aquele cara que trabalha lá 8 horas por dia, né? O concurseiro ele tem que se programar para poder tentar alcançar esse objetivo traçado por ele, né? E quando a gente não tem uma banca ou não tem um direcionamento específico ainda para um concurso, eu sempre recomendo, né, nos bate-papo, ou alunos que começam a estudar a pergunta, eu sempre direciono para estudar as matérias básicas, né? Língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, informática, porque são matérias que vão aparecer em todos os concursos, né, que o candidato, porventura, venha fazer. Então, são matérias básicas que precisam estar na corrente sanguínea aí do candidato. Mas direito administrativo especificamente, mestre? Sim, quais são? Como estudar o direito administrativo sem ter a banca? Então, é importante, né, a gente pegar o concurso que o candidato ele queira fazer, né, INSS, TRT, TRE, né, que está no viés aí de sair, pelo último conteúdo programático, né? É o parâmetro que a gente tem, é o último conteúdo programático. Então, ele tem que se basear por aquele conteúdo programático anterior. É claro que pode, né, ocorrer mudanças, mas é o nosso norte. É por ali que a gente tem que estudar. Como a gente não tem, né, uma banca específica, eu oriento sempre fazer as das três, né, que hoje são as
que estão aí dominando o mercado do concurso público, que é o CESP, a FGV e a FCC, né? A gente precisa, né, o concurseiro ele precisa fazer questões de concurso público. Não adianta a gente ficar só na parte teórica, né? A parte teórica não vai dar aquela bagagem que a gente vai precisar para um concurso público. Então, fazer questões é essencial. Como não tem uma banca definida, procure fazer dessas 3 bancas aí, que são as que dominam, né, hoje o mercado do concurso público. E o direito administrativo, só um instantinho aqui, só fazer um comentário que acho que o professor vai concordar, né? O direito administrativo, ao contrário dos outros ramos do direito, né, não possui, digamos assim, um código, né? Como tem o Código Penal, tem o direito constitucional que você se baseia na Constituição, né? Você tem o Código Civil. O direito administrativo não existe isso, né? O direito administrativo não é codificado, né? Eu costumo falar isso em sala de aula, mas ele está na lei. Então a gente precisa buscar Quando a gente fala em direito administrativo, é comum, eu que dou aula para preparatório para a ordem, né, dou aula em concurso público, as pessoas elas têm um pouco de ojeriza ao direito administrativo, né? Elas têm uma dificuldade muito grande, porque não tem um código, né? A gente não consegue ali estudar dentro de um código. E a gente tem que pegar essas várias leis esparsas aí, dependendo do concurso, para a gente poder construir, né, o conhecimento necessário para o concurso público. Mas é uma coisa que eu sempre falo, não tem como fugir do direito administrativo. Ele vai estar presente na sua vida de concurseiro. Então a gente precisa ficar íntimo do direito administrativo, a gente precisa estudar o direito administrativo. Exatamente, até porque, como você mesmo falou, o direito administrativo é pessoa que trabalha em serviço público, trabalha na administração pública, então isso faz parte do dia a dia profissional. E o senhor mencionou as 3 principais bancas do momento. O Sebrasp é uma, de fato, das mais conceituadas e tradicionais do país. Com relação a direito administrativo, era uma banca que se diferencia das outras que o senhor citou, das mais tradicionais, como a FGV, Carlos Chagas, eu incluo a Fundação Seis Gran Rio, por exemplo. Caso positivo, o que difere o Sebrasp dessas outras 3 bancas e se o nível de dificuldade das provas do Sebrasp é maior em comparação a elas? Em relação ao nível de dificuldade, isso é meio subjetivo, né? Eu tenho alguns amigos professores que acham a Fundação Carlos Chagas mais difícil, outro acha, dependendo da matéria, né? Então, isso a gente entra num campo meio subjetivo. Mas o Sebrasp ela tem sua peculiaridade, né? Geralmente as questões são certo e errado, então a gente precisa se acostumar com esse tipo de questões, né? São umas questões que a gente não tem muita literalidade da lei, o CESP ele costuma trazer uma abordagem, uma pegada mais doutrinária, tem muita pegadinha, então é uma banca diferente da demais em relação a esse aspecto, né, de construção de questões. Eu costumo dizer que, às vezes, tem questão do Sebrasp que a própria banca depois fica em dúvida se é certo ou errado, né, de tão construção doutrinária que eles trazem em prova de concurso público. Mas se o senhor fosse apontar, o senhor disse que é uma questão subjetiva, mas se o senhor fosse dizer, em comparação à FGV, FCC e Seis Gran Rio, o nível de questões do Sebrasp de direito administrativo é um pouco mais difícil? Particularmente, na minha opinião, não. Eu acho a FGV uma banca mais pesada, as questões são muito grandes, cansativas, né? O aluno ele tem que ter um bom conhecimento, né, da letra da lei. Então, eu acho que, em termos de dificuldade, eu acho que a FGV ela acaba sendo um pouquinho mais complexa nesse sentido, pelas questões serem muito grandes, né? E o CESP é aquilo que eu falei, a pessoa tem que ficar íntima da banca. E para ficar íntima da banca tem que fazer muito exercício. Mestre, o senhor disse que é uma banca, então, que trabalha mais com a doutrina, não é isso? Do que efetivamente com a letra fria da lei? Trabalha mais com súmulas e jurisprudências também? Sim, é bom deixar bem claro que eu estou falando dentro do direito administrativo. Sim, né? dentro do direito administrativo. Isso, que é bom deixar isso claro, porque Sim. Já é uma matéria que tem muita construção doutrinária, muita jurisprudência, né? Então, dentro do direito administrativo, o CESP costuma se comportar dessa maneira, trazer muitas questões com abordagem doutrinária, né? E tem um doutrinador preferido dessa banca, porque os candidatos fiquem atentos e procurem estudá-lo com um pouco mais de profundidade? Eu costumo dizer que existem duas referências no direito administrativo, né, para concurso público, que é o Celso Antônio Bandeira de Mello
e a Maria Silva Zanella de Prieto. Mas para concurso, principalmente de nível médio, né, a gente tem 2 doutrinadores aí que se baseiam muito no Sebrasp, que é o Marcelo Alexandrino e o Vicente de Paulo. É uma corrente doutrinária boa para esses concursos de nível médio, né? A gente está especificando aqui concursos de nível médio. Eu queria que o senhor traçasse um pouquinho melhor o perfil ainda do banco, da banca do Sebrasp, mas levando em consideração nível de escolaridade, por exemplo, se é nível médio superior, né, a área do concurso, área bancária, segurança judiciária, a prova é sempre igual, independentemente da escolaridade ou da área do concurso, ou o perfil do Sebrasp muda um pouco, em direito administrativo, obviamente, né, no que tange as provas de nível médio, nível superior, no que tange ao tipo de área que o concurso está sendo contemplado? Particularmente, eu entendo que a banca ela mantém uma cultura, né, em relação às construções das questões. O que vai diferenciar é a complexidade da questão, né? Questão de nível superior, ainda mais quando exige uma formação jurídica, né, uma formação aí em direito, ela costuma trazer questões mais complexas. Mas a banca ela traça, né, um perfil em relação às questões, os assuntos que ela gosta de cobrar. Então, assim, vai mudar de concurso de nível médio para concurso de nível superior, é a complexidade das questões. Então, assim, independentemente de ser de nível médio ou nível superior, o foco é sempre doutrinário, é sempre em súmulas, sempre em jurisprudências, e não tem muita questão, então, de letra de lei, independentemente da escolaridade. O CESP ele tem essa pegada. Até porque o direito administrativo, né, como foi dito, ele é muito doutrinário. Então, o CESP ele segue esse caminho. Claro que você também precisa, eu sempre falo isso, né? Porque o aluno, às vezes, ele quer escolher um caminho e seguir aquele caminho. Você precisa ter a literalidade na sua corrente sanguínea, você precisa conhecer, né? Então, dependendo do concurso público, cai licitação. Professor, vou estudar só a parte doutrinária? Não. Você tem que estudar a literalidade lá, né, do dispositivo, a letra fria da lei. Mas você também precisa estar atentando-se aí para as construções doutrinárias, jurisprudenciais, posicionamentos do STF. O CESP é uma banca que gosta disso, independentemente se é de nível médio ou de nível superior. Perfeito. Professor Cadu, de modo geral, quais os assuntos de direito administrativo que o Sebrasp costuma explorar mais? Essa é uma pergunta importante, porque os alunos eles querem encurtar, né, o tempo de estudo. Então, eles querem estudar. Professor, o que cai? Eu costumo dizer que o que mais cai em concurso público, lágrimas, né? Para aquele que não se prepara devidamente. Então, mas é verdade, né? A gente tem que ser realista, a gente tem que entender que o concurso público tem que ser levado a sério, né? O candidato que quer estudar, ele precisa levar o concurso público a sério. Eu sempre falo, cara, independente do concurso público, né? Isso é o meu posicionamento. Se é Sebrasp, se é FGV, o candidato ele entender a estrutura organizacional do Estado, da administração pública. Por quê? Porque quando você vai estudar ato administrativo, você precisa entender, né? Só me estendendo um pouquinho aqui, né? Vamos falar de ato administrativo. Como você vai entender ato administrativo se você não entender a estrutura da administração pública, né? Quando que o Estado está desempenhando a função administrativa? Para saber ato administrativo, você precisa saber isso. Para saber poderes, você precisa saber dessa estrutura do Estado, da administração pública, da administração direta, indireta. Então, essa parte organizacional da administração pública, ela é de suma importância para a gente entender outros aspectos dentro do direito administrativo. Então, é o pilar. Todo concurso público vai estar essa parte da administração pública, ela é essencial para que a gente entenda outros assuntos dentro do direito administrativo. Aí a gente tem ato administrativo, né, que é a espinha dorsal do direito administrativo. A lei de improbidade é uma lei que teve uma modificação grande agora, né, cara? Então, vai ter questões aí nesses concursos que virão aí pela frente. A administração pública, direta, indireta, essa parte da descentralização, desconcentração, é um assunto que o aluno precisa dominar. E como eu disse, é a partir desse entendimento, né, da estrutura da administração pública que vai permitir o aluno ele ter um conhecimento mais amplo, né, de ato administrativo, de serviços públicos, tudo, né, vai se desdobrar desse assunto central do direito administrativo.
E se tratando ainda do concurso de técnicos do INSS, há mais algum assunto que merece atenção por parte dos candidatos que o senhor acredita que há grandes chances de serem cobradas pelo Sebrasp? Então, o Sebrasp, como eu falei, ele tem um perfil, né? E a gente descobre isso fazendo muitas questões anteriores de concurso público. Então, assim, com certeza, na minha opinião, né, os pontos chaves do concurso do INSS, dentro do direito administrativo, administração pública, atos, serviços públicos, poderes. Aí tem lá o agente público, né? A pessoa ela acaba entendendo essa parte melhor lá dentro da Lei 8.112, mas também que está dentro do direito administrativo, né? São os assuntos aí que eu acho que serão de cobrança desse concurso do INSS. Esses são os assuntos que os alunos, os que vão prestar o concurso do INSS, vão utilizar para cortar caminho. Lembrando que eles devem, como o professor mesmo recomendou, estudar tudo, porque pode cair alguma coisa ali que o professor não mencionou, mas que o Sebrasp pode cobrar. E só abrindo parênteses, eu estou falando dentro de uma construção doutrinária, né, para o aluno entender o direito administrativo, entender ato, né, entender poderes, porque você não vai conseguir estudar isso dentro de um diploma legal. São construções doutrinárias. Agora, claro, tem lá 9.784, né, de 99, que é o processo administrativo em âmbito federal. Você tem a Lei 8.429, de 92, que é a improbidade, que também são assuntos, né, presentes no edital do INSS. Mas aí você consegue estudar, né, dentro da lei. Esses outros que eu falei são assuntos mais doutrinários que você precisa entender bem para a sua prova. Não necessariamente para o INSS, porque eu não sei se foi cobrado no programa do INSS ou não, mas a gente teve recentemente também, se eu não me engano, foi 2020 ou 2021, já até esqueci quando é que foi o ano, acho que foi 2021, a nova lei de licitações, né? Que certamente é um assunto que as bancas agora vão bater muito forte, né, Matt? O Sebrasp, com certeza, né? A Lei 14.133 de 2021. Com certeza, vai estar presente aí. E, assim, já que abriu esse ponto aí, a outra lei, né, que a gente costuma falar que é a lei antiga, a 8.666 de 93, ela também, né, pode ser cobrada em concurso público. Então, é bom estudar a lei de licitação, tanto a 8.666 quanto a 14.133, de forma paralela, né? Mas, no concurso do INSS, é bom deixar claro aí, né, não vai ser cobrado a lei de licitações, né? Para o aluno, às vezes, não está meio perdido. Aquele aluno que não tem tempo de ler o edital, o conteúdo programático. Então, pro concurso do INSS, técnico, não cai a lei de licitações. Muito bem colocado. Porque eu trouxe o tema aqui, porque a gente está falando de uma forma geral, também do Sebrasp, né? Mas especificamente do INSS, eu até fiz a ressalva. Eu não tenho certeza se está ou não está no programa. Eu achava que não, mas não tinha certeza. Mas, de qualquer forma, para concursos de um modo geral, a lei de licitações hoje é um assunto também que vai ser bastante explorado com o professor. Sim, com certeza. E outros concursos importantes que estão por vir, como de, por exemplo, agente administrativo da Polícia Federal. Isso pode ser uma das principais questões a ser abordada pelo caso o Sebrasp foi escolhido também como organizador. É um assunto que as bancas gostam. Com certeza. Para o concurso do INSS, professor, a gente, direito administrativo ele está dentro do conteúdo de conhecimentos básicos, que contarão com 50 perguntas a serem distribuídas entre várias outras disciplinas, como língua portuguesa, ética, direito constitucional, entre outras. A gente sabe que língua portuguesa deve ter a maior quantidade de questões nessa parte específica da prova. O senhor acredita que direito administrativo vai ficar em segundo lugar nesse ranking da disciplina com mais questões? E quantas questões você acha que vai ser sobre direito administrativo? Então, a gente faz uma análise pelo conteúdo programático, né? Tirando direito previdenciário, direito administrativo ficou muito extenso, ficou muito grande. Então, se você pegar o conteúdo programático, você vai ver lá que direito administrativo ele está bem extenso, bem maior que o direito constitucional, né? A Lei 8.112, propriamente dito. Então, assim, claro que isso aqui é uma aposta, né? Mas eu acredito que de 8 a 10 questões de direito administrativo. Mestre, quem participa aí de concursos organizados pelo Sebrasp, né, sempre fica com aquele receio de chutar uma questão, né, já que ele pode ser penalizado, né? Quando você erra uma questão, você perde um ponto.
né? Na sua visão, o candidato deve arriscar, ele deve procurar, na medida do possível, né, fazer o tal chute consciente, né? É uma estratégia boa ou você considera melhor, na dúvida, deixar em branco? Essa terminologia chute consciente é muito... Entre aspas. Eu fiz aqui o entre aspas. Quando você chuta, você não sabe a resposta, é uma suposição. É um paradoxo, uma antítese, aí tem que ver com a professora de língua portuguesa. Mas, assim, eu, particularmente, eu não sou muito fã desse chute consciente, não. Porque eu acho que quando você chuta, você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar, né? Então, assim, não tem certeza, não tem, porque senão marcaria o gabarito correto, né? Mas se tá em dúvida, se não estudou aquele assunto, deixa em branco, porque você corre um risco muito grande de diminuir sua pontuação e, de repente, ficar de fora dessa briga aí por uma vaga no concurso público. A não ser, né, que o candidato ele vá totalmente despreparado, né? Aí o chute vai ser a solução para a vida dele. Mas o candidato bem preparado, que tem 3, 4, 5 questões ali, né, na dúvida, então eu recomendo não chutar. E quantas questões em branco a prova de direito administrativo, o candidato, até um limite que ele pode deixar em branco para não ser reprovado? Na verdade, você vai trabalhar em conjunto, né? Você tem ali o conhecimento básico, que são 50 questões, e o conhecimento específico, que são 70 questões. Dentro do conhecimento básico, você não pode ter mais de 10 erros. E dentro do conhecimento específico, 21. E dentro do conjunto que você trabalha, são 36. Perfeito? Então, você não vai trabalhar direito administrativo de forma isolada, você vai trabalhar dentro desse conjunto de questões que estão inseridos dentro do conhecimento básico. Mas quantas ele pode deixar em branco? Não, o branco ele não é um problema. O problema é você errar dentro do conjunto de questões, entendeu? O problema do branco é que se você deixar muito questão em branco, você também não pontua, né? Esse é o problema. Então, assim, eu não sei, talvez, assim, numa prova que você tem aí, você imagina que o INSS vai trazer de 8 a 10 questões, não é isso? Provavelmente direito administrativo vai estar dentro desse número de questões aí. Você deixar mais do que 2 questões em branco, eu acho que pode comprometer o resultado, não? Então, aí vai depender de cada aluno, né? Se o aluno estiver bem preparado e conseguir, são 120 questões ao total, né? Se o aluno ele vai bem preparado e consegue responder ali umas, né? É claro que a gente está trabalhando aqui com suposições, né? Lógico. Mas se ele consegue ir bem, porque o aluno ele tem esse parâmetro, esse feedback na hora que está fazendo as questões, se os assuntos estão dentro do que ele está dominando ou não. Então, se ele viu que está bem, respondeu bastante questões com certeza, né, do gabarito, e tem poucas questões em dúvida, eu entendo melhor deixar, porque você corre um risco muito grande de reduzir sua nota. Agora, se o aluno realmente foi, né, um pouco despreparado, as questões não estão de acordo com aquilo que ele estudou, aí nesse caso eu acho que vale a pena você chutar. Mestre, estudar por prova, você mesmo já colocou aqui, que é fundamental, né? É preciso fazer, provavelmente, também um corte temporal aí, né? Ao selecionar questões de provas anteriores do Sebrasp, né? A partir de que ano o candidato faz esse corte temporal? E você tem algumas provas que você sabe de cabeça que vale a pena o candidato pegar já para estudar? Por exemplo, as que tivemos recentemente PF, PRF. São boas referências de estudo para os candidatos? Na parte de direito administrativo, obviamente. Então, eu sempre costumo falar que a primeira coisa que o aluno tem que ter é vontade para estudar para concurso público, né? Um objetivo. E a segunda é organização, é planejamento. Eu sempre direciono meus alunos no sentido de que eles precisam se organizar, eles precisam, né, montar um plano de estudo. Essa coisa de sair pegando provas anteriores, né, de forma aleatória é meio arriscado. Por quê? Porque você pode ter questões lá do último concurso, né, da PRF, da PF, dentro do direito administrativo, assuntos que não são cobrados no INSS. Então, você vai estar estudando algo que não vai ser, né, gratificante, não vai ser importante ali, produtivo para o seu concurso do INSS. É por isso que eu falo, tem que estar com conteúdo programático em mãos e dentro daqueles assuntos que serão cobrados no concurso do INSS, aí sim você pode começar a buscar, né, provas anteriores
fazendo as questões relacionadas ao que será cobrado no concurso do INSS, né? Especificamente para o concurso do INSS. Senão você pode correr o risco de estar estudando um assunto que não será cobrado dentro do seu concurso. Um exemplo é licitação. Perfeito. Mas é a questão da questão da ruptura, digamos assim, temporal, né? Existe, olha, vale a pena pegar a questão só de repente de 2015 para frente, 2018 para frente. Existe aí um parâmetro para os candidatos? Sim, especificamente nesse concurso do INSS, a parte de construção doutrinária costuma mudar muito pouco nesses concursos de nível médio, né? Mas é importante você estar atento. Agora, a lei de improbidade, por exemplo, teve uma mudança muito, muito grande, né? Então, se você começa a pegar questões de 2014, 2015, 2016, especificamente, né, na lei de improbidade, você corre um grande risco de estar absorvendo, né, um conteúdo ali que mudou em relação ao concurso do INSS. Então, relativamente, né, em relação à lei de improbidade, você precisa estar atento no ano em que essa lei mudou. Mudou muita coisa. Mudou em que ano, mestre? Mudou em 2021, né? 2020 e 2021. Então, especificamente sobre o assunto, somente a partir, talvez, pegar as questões desse ano. Isso, né? Da mudança da lei. Perfeito. É melhor pegar as questões só desse ano. Agora, dos outros assuntos, o senhor acha que o quê? A partir de 2018 é um bom lapso? Sim. Eu costumo sempre dizer de frente para trás, né? Vai pegando o que tem em 2022, 2021, 2020, porque aí você consegue até ver a mudança que houve ali. Ué, peraí, aqui foi certo, aqui está dando errado. Peraí, você vai lá e você vai pesquisar e saber o que de fato mudou ali. Então, sempre do ano atual para trás. Perfeito. Maravilha. Para finalizarmos, professor Cadu, a nossa conversa aqui no podcast Hora do Concurso, eu gostaria que o senhor deixasse uma recomendação final para os concurseiros que vão prestar algum concurso do país, que será organizado pelo Sebrasp, e que terão que responder alguma questão, evidentemente, de direito administrativo. E também queria que o senhor deixasse uma mensagem para aqueles que daqui a poucas semanas vão estar nas salas de prova do concurso do INSS. O que o senhor diria a eles? Então, a gente tem aí, o concurso vai ser dia 27, né, de novembro. A gente tem um tempo aí, um interstício, um lapso temporal muito curto, né? Então, eu sempre recomendo, nesses casos da gente ter um tempo muito, muito, muito curto, questões. Estuda em cima de questões. Pega o conteúdo programático e sai fazendo questões, né, do Sebrasp. Agora, você tem que focar no Sebrasp, na banca Sebrasp, né? Não adianta ficar fazendo muitas questões de outras bancas, porque até tem assuntos que a banca, às vezes, diverge, né, em relação a posicionamentos. Então, pegar questões anteriores, né, palmear ali o conteúdo programático, jogar o assunto anterior ali e sair fazendo questões, indo na parte teórica, mas agora focar em questões. Só abrindo um parênteses, para não ficar nenhuma dúvida, em relação à lei de improbidade, né, a lei que alterou a Lei 8.429 de 92, foi a Lei 4.230 de 2021. Perfeito? Só para orientar o candidato aí. E mensagem final para aqueles que não vão fazer o concurso do INSS, mas que vão fazer alguma prova do Sebrasp. Então, na verdade, a gente vai para todos. Para quem vai fazer, para quem não vai fazer. Concurso público, né, é um objetivo de vida. Então, quando a gente se propõe a estudar para concurso público, a gente tem que entender que isso leva um tempo. Né? Então, independente de resultados, a gente precisa continuar estudando. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa lutar e a gente precisa conquistar. Então, quem for prestar o concurso público e, porventura, não tiver um bom resultado, tem que continuar no caminho. Né? Você já está no meio do caminho, você já começou a estudar, você já angariou conhecimentos. Então, a porta, né, da felicidade, ela está mais próxima. E para quem ainda não estudou, né, e pretende começar a estudar para concurso público, foi aquilo que a gente conversou ali, né? Pegar essas 3 bancas aí, você trouxe até a Seja Rio, né, como exemplo, e começar a montar o seu planejamento para qual área você quer estudar para concurso público. Né? O candidato ele tem que ter uma direção. Não adianta o candidato ficar tentando estudar para tudo, porque acaba não estudando para nada. Eu quero tribunal. Então, você vai pegar as matérias básicas dos tribunais, né? Língua portuguesa, direito administrativo, direito constitucional, informática, Lei 8.112, são as matérias básicas dos tribunais.
e conforme, né, vem a especulação de que vai sair um outro tribunal, você estuda especificamente aquelas matérias, né? E é isso, cara. Concurso público é dedicação, é organização, é planejamento. E muitos alunos me perguntam, professor, o que precisa para passar? O que precisa para encurtar o caminho? Estudar. Não tem outro caminho, né? E quem vai passar com 1 ano, 2 anos, eu não sei responder. Mas eu sei quem não vai passar. Aquele que desiste. Perfeito. Esse foi o professor Carlos Eduardo, vulgo Cadu. A gente aqui do podcast Hora do Concurso agradece muito a sua presença aqui. As portas estarão sempre abertas para outras oportunidades, para os outros programas do podcast, ou mesmo também do canal da Degrau Cultural. Eu que agradeço o convite aí, espero ter contribuído de alguma forma aí, né, para ajudar esses concurseiros aí ter um direcionamento melhor, e estou à disposição sempre que vocês precisarem. Luiz Fernando Caldeira, obrigado também pela sua participação aqui no mais episódio aqui do podcast Hora do Concurso. Eu que agradeço, José, agradeço aos nossos ouvintes, ao professor Cadu pela disponibilidade de estar aqui conversando com os nossos alunos e futuros alunos da Degrau Cultural. E é isso, pessoal. Vamos continuem aí nessa luta, nessa batalha, né, em prol de uma vaga no serviço público, como o professor Cadu falou, né, só não consegue quem desiste, né? Quem permanece ali estudando, focado, vai conseguir a sua vaga mais cedo ou mais tarde. O que não pode é desistir. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Exatamente. Persistência sempre para os concurseiros. E eu espero que você, caro ouvinte, que nos ouve podcast pelas plataformas de distribuição digital de áudio, e também você que nos assiste pelo canal da Degrau lá no YouTube. Espero que tenha gostado desse episódio. Fizemos com muito carinho. Convido agora e convoco a você a nos enviar pelas redes sociais da Degrau Cultural sugestões de temas ou de entrevistados para o podcast Hora do Concurso, para os nossos próximos episódios. Se preferir, você pode também enviar um e-mail para mim, o endereço de e-mail, anota aí, josé.lucas@degraucultural.com.br, ou mesmo para o Luiz Fernando, através do e-mail dele, que é luiz.fernando, Luiz com Z, tá? luiz.fernando@degraucultural.com.br. Assim, a gente também vai poder receber as suas sugestões e produzir um podcast com base nelas. No mais, quero agradecer, como sempre, a sua audiência, a sua parceria aqui na nossa gravação, e fiquem todos na paz e até a próxima! Se você gostou do podcast Hora do Concurso, não esqueça de compartilhá-lo com seus amigos. E siga a gente nas redes sociais pelo @Degrau Cultural. Até o próximo episódio!